sou Priscila Caligiuri, referência mundial em dermaplaning, e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, as lâminas de dermaplaning. Você sabe a diferença entre as lâminas de aço carbono e aço inoxidável? Desde a última semana eu tenho recebido muitas dúvidas, tanto de clientes quanto de alunas interessadas no dermaplaning, mas me questionando sobre possíveis alergias causadas pela lâmina do bisturi, porque em algum lugar, algum site, elas viram um vídeo falando sobre os riscos que a lâmina de metal pode causar na pele. Então, eu fiz um estudo bem a fundo sobre este assunto para entender tudo sobre o material da lâmina. Praticamente virei uma química, sonhando com tabela periódica, nossa, mas também agora virei uma expert nesse assunto. Então, vamos lá. Pri, a lâmina do dermaplaning causa ou não causa alergia na pele? Bom, primeiramente vocês precisam entender o que é uma lâmina de bisturi e qual material utilizado. Vamos lá? Bom, as lâminas de bisturi são fabricadas em aço, ponto. Mas antes de mais nada, é muito importante que vocês conheçam a composição química deste material para saber se realmente causa alergia na pele ou não. Seja o aço carbono ou o aço inoxidável, vocês sabiam que o aço não é um metal? Exatamente, o aço não é um elemento químico da tabela periódica, como por exemplo o ferro, o cobre, o níquel. Eu, por exemplo, não sabia disso. Eu achava que o aço era um metal, assim como os outros, só que não. Só por curiosidade, 87 elementos da tabela periódica são metais, você sabia disso? Mas o aço não. Nossa, Priscila, mas pra que eu preciso entender de tabela periódica para fazer o dermaplaning? Tá doida? Calma que já você vai entender tudinho. Pri, mas se o aço não é um metal, então como são feitas as lâminas de bisturi? O aço nada mais é do que uma liga metálica, ou seja, uma misturinha formada basicamente por ferro e cromo, mas também pode ter adição de outros elementos como níquel, molibdênio, carbono, entre outros. E é a junção desses elementos em maior ou menor quantidade que vai definir se o aço é carbono ou inoxidável. Tá, mas qual que é a diferença entre eles? Vamos começar falando sobre o aço carbono? O aço carbono é um produto que tem a junção apenas de dois elementos, o ferro e o carbono. Porém, por não ter componentes antioxidantes, quando esses ácidos entram em contato com o oxigênio, eles podem sofrer corrosão, mais conhecido como ferrugem. Portanto, o aço carbono não pode ser esterilizado após o uso, mas sim devidamente descartado. Sobre valores, o custo das lâminas de aço carbono é bem menor comparado às lâminas de aço inoxidável. Portanto, é o que tem mais vendas e procura no mercado. Já o aço inox, diferente do aço carbono, o aço inoxidável tem como base os elementos ferro e cromo. Porém, para torná-lo resistente à oxidação, são adicionados outros compostos como níquel e carbono, por exemplo. Então, o termo inoxidável se refere a qualquer tipo de aço que é resistente à corrosão, podendo inclusive ser esterilizado e reutilizado. E é exatamente por essas qualidades que esses aços são mais caros e muito utilizados, como a nossa lâmina de dermaplaning, por exemplo. Porém, pensando na economia, não vale a pena comprar o aço inoxidável, pensando que você pode esterilizar e reutilizar, sendo que ele perde a fiação de qualquer maneira. Existem mais de 450 misturinhas diferentes que se qualificam como aço inoxidável. Só que a má notícia é que quase todas essas misturas carregam uma porcentagem de níquel, um metal altamente alérgico e que em contato direto com a pele pode causar uma reação alérgica chamada dermatite de contato. Essa reação, ela pode acontecer tanto depois da exposição prolongada ao níquel, como por exemplo um brinco na orelha durante dias, ou logo no primeiro contato. Alguns sintomas de dermatite de contato são vermelhidão, podendo até parecer com queimadura solar, ardência, sensação de picada e coceira na pele. E atenção! Uma vez que a pessoa desenvolve a dermatite de contato ao níquel, ela sempre será sensível. O melhor a se fazer é evitar o contato. Certo, Pri? Mas então qual dos dois materiais é o melhor aço? Aço inox ou aço carbono? Bom, quando se fala em aço, não existe um melhor ou pior, mas
mas sim o mais indicado para cada caso. Seja lâminas em aço carbono ou inoxidável, todas são fabricadas de acordo com as normas da Anvisa. Porém, para quem trabalha com o dermaplaning, eu sugiro o uso de lâminas fabricadas em aço carbono, já que ela é isenta de níquel, um elemento altamente alérgico, tornando o nosso procedimento totalmente seguro e livre de intercorrências causadas pela dermatite de contato ao níquel, além de ter um valor bem mais acessível para a gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que este conteúdo que eu preparei tenha sido muito esclarecedor, seja para você cliente ou para você que deseja se tornar uma dermaplaner de sucesso. Então lembrando, para dermaplaning, lâminas de aço carbono.